Olá pessoal, na aula de hoje eu vou para vocês um pouco sobre o loop for. Mas antes de começar a falar do loop for, eu vou falar para vocês um pouco sobre variáveis. Então, criando variáveis numéricas. Em linguagem C, é possível criar variáveis, sendo essas podendo ser do tipo numérica, do tipo booleana ou do tipo string. Bem, quando a gente cria uma variável do tipo numérica, eu posso usar todos os tipos de números, né? Então, eu posso usar números inteiros, números reais, números positivo e negativo, né? Existe dentro das variáveis numéricas outras categorias que a gente vai ver. Depois eu vou dar uma ênfase melhor durante o curso. Quais são esses tipos de variáveis? E existe também variáveis do tipo string. O string é quando eu quero criar uma variável do tipo caractere, né? Caracteres são tipo, por exemplo, A, B, C e assim por diante. E eu também posso criar um conjunto de caracteres, que são palavras. Existe também variáveis do tipo booleana. Quando eu falo variáveis do tipo booleana, são variáveis do tipo digital. Por exemplo, verdadeiro, falso, 1 e 0, 0 e 5 volts. Né? Então, essas são variáveis do tipo booleano. Na aula de hoje, utilizar o loop for, vamos focar somente na variável do tipo int. Então, a variável do tipo int é uma variável inteira, né, uma variável numérica inteira, onde eu posso ter um valor dentro dessa faixa, aqui embaixo, né, menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648 a 2 bilhões 147 milhões 483.647. Isso se deve porque quando eu guardo um valor uma variável do tipo int, eu estou guardando ele dentro de um registrador de 32 bits, né? Então, por isso que eu consigo guardar essa faixa de valor, né? Devido ao tamanho do meu registrador ter 32 bits. Explicando aqui como é que funciona o loop for. O loop for, ele vai ter aqui a condição, né? Você vai escrever ali for, entre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro desse parênteses você tem a condição do loop for. Essa chave indica que eu estou iniciando o loop for a partir daqui, ó, dessas linhas aqui de baixo. E quando eu finalizo o loop for, eu fecho aqui essa chave. As condições que eu tenho interno do loop for é da seguinte maneira, né? Então, tenho essa primeira parte que é a condição inicial. Então, eu posso começar com um valor qualquer. Geralmente, a gente começa com o valor 0, quando a gente está incrementando esse loop for. Mas eu posso começar com um valor diferente de 0, maior que 0, quando eu quero decrementar, ou até mesmo com algum valor. Então, essa primeira condição é a condição inicial. Depois eu tenho a condição de parada do loop for. Então, por exemplo, se eu quero que o loop for tenha 10 iterações, eu faço a condição obedeça, né? Tenha essa condição aí de ter 10 iterações. E depois essa terceira é uma condição de incremento ou decremento, tá? Dependendo aí da sua condição. Então, ó, pegando o um exemplo aqui em cima, ó, eu tenho a condição inicial igual a 0. Então, esse loop for aqui está começando igual a 0. A minha condição de parada é menor que 10. Então, ó, se inicialmente ele está começando com 0 e a minha condição de parada é menor que 10, significa que eu vou ter as iterações de 0 até 9, dando um total de 10 iterações. 0, 1, 2, 3, até chegar até o 9. E a condição de incremento que eu tenho aqui do lado, conte mais, é a mesma coisa que eu falar que eu estou recebendo conte igual a conte mais 1, tá? Representando o loop for em diagrama em blocos, eu tenho aqui o início do loop for, eu tenho aqui a condição inicial do loop for, eu tenho aqui a condição de parada, tenho o meu código, a condição de, nesse caso aqui, desse loop aqui, é a condição de incremento. Então vejam só, a condição inicial é igual a 0, a condição de parada é quando o conte for maior que 0, né? Então aqui conte menor que 10 significa que eu vou executar o loop for enquanto ele for menor que 10.
tá? Feito isso, eu tenho aqui a condição de incremento, que é conte mais mais. Conte mais mais é a mesma coisa que eu pegar o valor conte e somar 1 nele. Então, olha só, pessoal. Ele começando igual a zero, essa condição vai ser verdadeira, então ele vai executar o código. Executando o código, ele incrementa. Aí ele vai verificar a nova condição, então será 0, 0 mais 1 ficou 1, 1 é menor que 10, então ainda continua sendo verdadeiro. Ele vai executar isso até ser igual a 9. Quando for igual a 9, 9 mais 1 é igual a 10. Não é menor que 10, 10 é igual a 10, e aí essa condição vai ser falsa e ele vai sair do loop for. Aqui eu tenho algo semelhante, só que aqui é na condição de decremento. Então, eu tenho aqui o início do loop for, a condição inicial, a condição de parada e a condição de incremento, que nesse caso é decremento. Então, inicialmente é igual a 10 é maior que 0, executa o código, decrementa, então será 10, vai ser menos 1. Então, 10 menos 1 é igual a 9, 9 ainda é maior que 10, e ele vai fazer esse até o meu conte ser igual a 1. Então, enquanto for igual a 1, é maior que 0, então executa o código, vai chegar aqui, 1 menos 1 vai dar 0, 0 não é menor que 0, 0 é igual a 0, então ele vai sair aqui do loop for. Então, eu vou ter um total de 10 iterações, tá? 10 execuções. Pessoal, é possível eu fazer esse incremento ou esse decremento com valores diferentes. Por exemplo, ao invés de colocar conte ou conte menos menos, eu poderia colocar aqui, ó, conte recebe conte mais 2. Né? Então, significa que eu vou somando esse valor de 2 em 2. Isso pode ser interessante em algumas ocasiões onde eu quero, por exemplo, números pares ou somente números ímpares. Por exemplo, se eu coloco aqui o conte inicial igual a 0 e coloco aqui conte igual a conte mais 2, então eu só vou ter o valor de conte nos valores pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Se eu quiser que ele seja os valores ímpares, por exemplo, eu poderia fazer aqui conte igual a 1, né? Então, sendo aqui mais 2, então seria o quê? 1, 3, 5, 7 e assim vai, todos os valores ímpares. E a mesma coisa também eu posso fazer com na parte de decremento. Né? Então, eu posso somar aqui menos 2 para transformar esses valores pares em ímpares. Ou alguma outra condição qualquer que eu queira, por exemplo, de 10 em 10, e assim vai. Pessoal, colocando em prática o loop for, eu abri aqui o Tinkercad. Vou pegar aqui um exemplo que a gente utilizou na última aula, onde a gente está utilizando aqui a porta 9, 10, 11, 12 e 13 como e foi conectado um LED em cada uma dessas portas com resistor de 220 ohms. E aí a gente teve essa execução, né? Então acendia o primeiro LED, em sequência o segundo, o terceiro e assim ia numa sequência infinita. Então para poder executar esse programa, o que a gente fez na última aula? Primeiro, a gente colocou aqui 5 linhas de configuração, né, dentro do setup, colocando aqui pin mode 9 output, 10 output, 11 output, 12 output, 13 output. Então a gente precisou de uma linha para poder, desculpe, a gente precisou então de 5 linhas para poder declarar aí essas 5 portas de 9 até 13. E aí para poder acender e apagar cada um na sequência, a gente foi desenvolvendo isso aqui no programa, né? Então a gente utilizou o comando digital write. Digital write eu consigo escrever na porta, né, como elas são saídas. Então eu coloquei high, então liga, nível lógico 1, dou um tempo de 300 milissegundos, onde eu consigo enxergar ali aceso por 300 milissegundos. Depois digital write low, que é nível lógico baixo, né? Então, que é nível lógico 0 e também 0 volts. E aí eu vejo ele apagado por 30 milissegundos. E assim eu faço com a 10, né? Acendo e apago com o seu tempo. A 11 acendo e apago com o seu tempo. A 12 acendo e apago com o seu tempo. E a 13 também acendo e apago com o seu tempo. Né? Ó. Então, a sequência que está ocorrendo aqui nos LEDs é justamente a sequência que eu fiz aqui com a minha lógica de programação.
Então, pessoal, pegando o mesmo caso, que era o desafio 1 da última aula, usando aí com o loop, dá uma olhada. Eu escrevi aqui o novo código usando o loop for. O anterior ele tinha 30 linhas. Esse aqui ó, já caiu para 14 linhas. Consegui reduzir mais da metade utilizando o loop for. Então, ó, olha só, na parte de configuração, no setup, né? Eu tenho aqui esse for iniciando aqui nesse ponto, né? Finalizando aqui nesse ponto. A linha de execução é somente essa, né? Eu criei uma variável diferente das outras, só para poder mostrar para vocês que eu posso criar uma variável diferente de count, né? Então, aqui eu criei a variável chamada pin, né? Poderia ter qualquer nome essa variável, poderia ser chamada de coxinha, por exemplo. Então, aqui eu tenho int, variável do tipo inteira, que se chama pin, né? Então, a variável pin do tipo inteira. Inicialmente está começando igual a 9. Eu vou fazer com que esse pin ele vá até o valor que seja menor igual a 13, então ele vai executar enquanto for menor igual a 13, e aí eu vou incrementar 1 nessa variável pin, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso ó, justamente para poder declarar aqui as minhas portas e saídas. Então, ó, tem aqui o pin mode, né? Vou declarar como saída. As portas que eu quero declarar como saída são essas, ó, a 9, a 10, a 11, a 12 e a 13. Então, inicialmente, vai ser 9 na primeira iteração, então a 9 vai ser a output, aí, então vai ser 10, 10 output, som mais 1, 11, 11 output, dá uma olhada, pessoal, reparem bem aqui, ó, 11 é menor que 13, né, então ele continua for. Então 11 mais 1 vai ser 12, 12 output, e aí mais 1, né, 13 output. Dá uma olhada, ele vai executar o 13? Vai, porque aqui ó, eu estou fazendo pin menor igual a 13. Né? Se eu tivesse colocado somente o menor, que 13, ele ia parar no 12, mas como aqui eu coloquei menor igual a 13, ele vai executar até a 13. Aí, bem, a próxima iteração eu vou ter 13 mais 1 vai dar 14. 14 não é menor ou igual a 13, né? Ele é maior do que 13. E aí ele vai sair fora do loop for dentro do void loop. No void loop, dá uma olhada. Ó. Eu estou criando uma outra variável. Reparem, tá, pessoal? Isso aqui é importante, hein? Ó. Quando eu tenho aqui, estou criando uma variável dentro desse loop for, essa variável ela só pode ser usada aqui, ó, dentro dessa condição, dentro desse parâmetro, dessa limitação aqui, ó, desse colchete com esse outro colchete. Quando eu crio esse pin aqui, ó, dentro desse loop for, ele vai estar aqui, ó, ele vai estar delimitado para ser usado dentro desse colchete até esse outro colchete aqui, ó. Então, embora ela tenha o mesmo nome, mas elas são diferentes porque elas foram declaradas em lugares diferentes. Mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor sobre declaração de variável, variável local, o que é uma variável global, mas vou deixar esse tópico um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas. Então, ó, dentro do void loop, né, lembrando que o void loop ele vai executar isso aqui de forma infinita, né, é um loop infinito. Então, ó, eu tenho aqui o loop for, estou criando aqui a mesma condição de cima, né, inicialmente igual a 9, a condição de parada ele vai executar enquanto for menor ou igual a 13 e vai executar aqui a variável pin, né. Então, na primeira linha, eu tenho aqui digital write o primeiro valor que vai ser 9, high, então assim, estou ligando lá o LED na porta 9. Vou ficar um tempo aqui de 300 milissegundos. Depois, digital write 9 low, estou apagando aqui, né, e vou ficar esses 300 milissegundos apagado. E aí, pessoal, ó, isso aqui, ó, ele vai se repetir quantas vezes? Ele vai se repetir isso aqui, ó, 5 vezes, né? Quando o PIN for igual a 10, a 11, a 12 e a 13. Então, ao invés de repetir isso daqui 5 vezes, como tinha no código anterior, o loop for já está sendo responsável por isso. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui 100 LEDs, né, eu não ia colocar aqui um monte de linhas a mais. Só bastava fazer as minhas condições aqui do loop for, né, para poder fazer essas condições de 100 LEDs. Também não dá porque eu também não tenho porta suficiente para isso. Mas dá para poder sentir aqui o poder desse loop for, né? O quanto que ele pode reduzir o número de linhas da minha programação. Então, está aqui o código, uma
um exemplo de como fazer isso aqui no Proteus, né? O código escrito aqui no ambiente da IDE do Arduino, talvez aqui esteja um pouco melhor para vocês visualizarem, né? Lá é um pouco pequeno no Tinkercad. Então, esse é o primeiro desafio, né, que eu tinha passado para vocês, onde você tem aqui a sequência dos LEDs, né, indo até o último, finalizando, né. O segundo desafio que eu tinha passado para vocês na aula anterior é esse aqui, ó. Então tem uma sequência indo, quando chega no último LED ele volta, né? Ó. Então olha aí, indo, voltando, né? Sendo que os da ponta só pisca uma vez, ele não pisca duas vezes. Então para poder fazer isso, olha só, a parte de configuração de setup é igualzinha ao que eu expliquei anteriormente. Não muda em nada, né? Estou configurando aqui as portas de 9 até 13 como saída, usando aqui, então, até mudei aqui, ó, aqui ao invés de utilizar o PIN, eu estou usando o CONT, né? Poderia ser coxinha também, mas eu usei CONT. No void loop, aí sim, né? Isso muda, né? Ó, então tem aqui os dois loop for, ó, então tem aqui esse loop for, tem aqui esse loop for. Então ele executa primeiro esse loop for, quando acabar então ele executa o segundo loop for, e aí quando ele finaliza aqui esse segundo loop for, volta para esse primeiro, e assim ele fica num loop infinito, né? Repetindo esses dois loop for. O que faz o primeiro loop for? Faz o que fez o anterior. Ó, ele está indo aqui, ó, do 9, né? A condição de parada é quando ele for menor ou igual a 13, né? Então ele vai executando enquanto ele for menor ou igual a 13. Então 9, 10, 11, 12 e o 13, tá? Porque é igual a 13, incrementando de 1 em 1. Então acende, apaga, num tempo aqui, ó, de 1 segundo, né? Nesse exemplo aqui está 1 segundo. Quando ele executar, quando ele fizer a sequência de acender do 9 a 13, aí ele vai voltar. Para poder voltar, ele precisa começar do 12 e finalizar aqui no 10. Por quê? Ó, dá uma olhada. Quando ele finalizar aqui no, ele vai voltar para o primeiro. E voltando aqui para o primeiro loop for, qual é o primeiro LED que acende? É o 9. Se eu fizer ele parar aqui no 9, o 9 vai piscar duas vezes, e não pode, tá? E é por isso também que ele começa do 12. Por quê? Porque o último que parou é o 13. Se eu começar aqui do 13, ele vai piscar o 13 duas vezes, e não é o que eu quero, tá? Então, ó, esse loop ele vai ser de decremento. Então, tem aqui a condição inicial igual a 12. Então, ele vai ser igual a 12. Enquanto for maior que 9, tá? Desconsidere aqui, ó, essa aqui é uma tabulação, tá? Mas é maior que 9, e aí ele vai incrementando, decrementando de 1 em 1, decrementando, tá? Então, 12, acendeu 12, apagou 12, decrementa, vai ser 11, acendeu 11, apagou 11, ainda é maior que 9, né? O 11. Aí eu tenho 10, né? Decrementou, vai ser o 10, então 7 acende por um segundo, apaga o 10, decrementa o 10, vai ser 9. 9 é menor que 9? Não. 9 é igual a 9. Então ele vai parar aqui no 10, tá? E quando voltar aqui para cima, o count vai ser igual a 9, então vai ter que 9, high, acende, e aí ele vai começar a ficar na ordem crescente novamente. Esse aqui era o terceiro desafio da aula. Nesse terceiro desafio, pessoal, eu criei uma variável auxiliar. Então, dá uma olhada aqui como é que ficou essa variável auxiliar. Ó. Setup, igualzinho à condição anterior. Int alce, né? Esse alce é igual a 13. Pessoal, dá uma olhada. Ó. Como eu criei a variável auxiliar dentro do void loop, ele não está dentro do loop for, mas está dentro do void loop, eu posso usar ela tanto em qualquer lugar do void loop, inclusive dentro do loop for, tá? A count eu não posso usar em outro lugar aqui do void loop, tudo bem? Porque ela só foi criada aqui, ó, dentro, delimitada aqui, ó, dentro do loop for. Mas enfim, eu criei essa variável auxiliar igual a 13, tá? O meu loop for está indo de 9 até 11, e está indo até 11 por quê? Porque aqui, ó, o count é menor, tá? E está aí na parte de incremento, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, digital write count high, então meu count é 9, estou acendendo 9,
Não coloquei tempo, né? Então, digital right 9, a variável auxiliar, né, que é 9, high. Então, ele vai acender o quê? Desculpe, 9 não, é 13, tá? Então, 13, high. Ele vai acender o quê? Ele vai acender a 9 e vai acender a 13. Você vai ver isso por um segundo, depois ele vai pegar e vai apagar a 9 e vai apagar a 13 e você vai ver isso por um segundo. Aqui, ó, eu estou fazendo alce menos menos. Alce menos menos é o quê? A mesma coisa que eu pegar 13 e subtrair 1 nele. Então, 13 vai virar 12. Tudo bem? Do loop for, o conte, que era 9, vai sofrer um incremento, então ele vai virar 10. Então, ó, alce igual a 9 e conte igual a 10. Então, 10, estou ligando, e a 12, estou ligando. Vou ver isso por quê? Por um segundo, né? Ó. Então, ó, 10 e 12. Tá acendendo aqui, ó, os dois apontam. Tá? Feito isso, o meu alce, que era 12, vai decrementar, então vai ficar 11. O meu conte, que era 10, vai incrementar, vai virar 11. Aqui estou fazendo, ó, 11, estou ligando, e aqui de novo, 11, estou ligando. Isso tem algum problema com o hardware? Isso vai fazer danificar o hardware? Não, pessoal, não se preocupe com isso. Vai funcionar normal, tá? Então, ó, 11 high, o tempo aqui de 1 segundo, né? Conte, estou apagando, né? Low e low, né? Então, vou ver isso por um tempo de 1 segundo. E aí volta o ciclo novamente, né? Porque vai sair aqui o loop for, mas como eu estou aqui dentro do meu void loop, né? Ele vai colocar novamente igual a 13 e vai iniciar todo o ciclo novamente. Então, você vai ver aqui, ó, sempre os dois da ponta, né? Ó, que nem vocês estão vendo agora, até chegar no centro, tá? Ó, tudo bem? Pessoal, eu resolvi montar esse exemplo aqui só para poder dar um auxílio para vocês fazerem a super máquina, que é o desafio da aula de hoje, né? Ó, então, ó, reparem bem, o que, que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma sequência de LEDs, só que agora eu estou movendo de 2 em 2. Ele começa aqui, ó, depois aparece em 2, 2, 2, aí chega no último, ele pisca em 1, somente no último. Para poder fazer isso, as declarações das variáveis são as mesmas, é igualzinho que eu fiz lá nos exemplos anteriores. E aqui, ó, dentro desse loop for, inicialmente eu estou começando igual a 8. Eu não tenho o pino 8 conectado aqui, ó, tudo bem? Mas até aí também tudo bem, não tem problema nenhum. Né? E aí eu vou do quê? Vou do 8 até o pino 13. Aqui, ó, para poder acender dois simultaneamente, eu estou colocando aqui, ó, pin high. E depois, ó, eu fiz uma operação matemática aqui dentro e ele aceita. Olha só, pin mais 1. Então, ó, esse aqui era o 8, esse aqui vai ser o 9. Então, ó, acendendo o 8, que não existe, não tem LED conectado. E estou acendendo o 9, que existe, que é o primeiro aqui, ó. Então, high, eu vejo esses dois, que no caso vai ser um somente, né, na primeira condição, por 300 milissegundos, depois apago eles. E aí o próximo é 9, então vai ser 9 mais 1, 10. Então veio o 9 e o 10. Depois vai ser o quê? Vai ser o 10. Então vou ver o 10. E assim vai, tá? Então, ó, essa aqui é a dica que eu dou para vocês fazerem aí o desafio que eu vou fazer do Super Máquina, tá? Guardem essa dica com carinho. É melhor do que a variável auxiliar que eu usei no exemplo anterior, tá? Isso aqui vai ajudar muito mais, tudo bem? Então, pessoal, esse é o desafio da aula de hoje, é desenvolver essa super máquina. A super máquina é um seriado que tinha na década de 80, e aí você tem aqui esse, né, deixa eu só mudar aqui a condição do meu mostrador aqui dos LEDs. Vou colocar aqui apontador. Não. Então, ó, o LED ele ficava deslizando nessa parte aqui do carro, né? E o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam justamente isso. Ó. Então, eram de 3 em 3 LEDs, né? Vocês podem aumentar o tempo, que eu deixei um tempo bem curto mesmo. Ó. Então, ele vai deslocando aqui ó, de 3 em 3, tá? Então, esse é o desafio que eu quero que vocês façam aí com o Loop for, né? Com o Loop for que eu quero. Vocês vão perceber que vocês vão gastar menos linhas. Para quem fez aí de forma manual, deve ter dado aí umas 100 e poucas linhas. Vocês vão perceber que dá para poder 20 linhas, 25 linhas no máximo, tá? Deixei disponível para vocês aí no comentário
o circuito de Tinkercad, vocês podem utilizar aquilo para poder ir implementando as suas aplicações. E é isso, qualquer dúvida pode entrar em contato. Deixa aí o comentário, me manda aí mensagem aí no grupo, no WhatsApp, e aí eu vou dando um help para vocês. Um grande abraço.